Lição 12. Demais posturas durante a guerra. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12,12. 1. Introdução. Todo soldado se diferencia do cidadão comum, uma vez que ele recebe disciplina, treinamento, informações sobre o inimigo e estratégias para enfrentá-lo e vencê-lo. Assim, o cristão se diferencia do indivíduo que não tem Cristo. Os soldados dos antigos exércitos gregos e romanos tinham o costume de fazer uma refeição juntos, após terem colocado a armadura, para invocar os deuses pedindo que eles os fizessem ter êxito na batalha. Da mesma forma, os soldados de Cristo, uma vez devidamente instruídos para usar as armas que possuem, estão prontos para entrar na batalha contra as forças do mal. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. Portanto, é preciso que fique bem claro que não podemos abdicar das armas espirituais que Deus nos dá. Oração e intercessão são fundamentais para que os soldados de Cristo não sucumbam em meio à batalha. Assim como oração e intercessão são essenciais, vigilância e perseverança não devem ser encaradas como atitudes extraordinárias. Na verdade, elas são qualidades básicas na definição da identidade do cristão. 2. O valor de uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual nos achegamos a Deus. O vocábulo grego que é traduzido por oração, neste contexto, é proseiche, cuja forma verbal quer dizer implorar, anelar por. Uma das demonstrações da nossa dependência de Deus é a oração. Ao orarmos, nossa alma expressa quais são os nossos desejos, angústias e necessidades. O homem sabe que Deus se interessa pela obra-prima da sua criação e que somente Ele pode transformar as situações com o seu poder insuperável e inigualável. Vejamos os relatos presentes no Antigo e no Novo Testamento a respeito de homens e mulheres que oraram em diferentes épocas e circunstâncias. Ana orou pedindo um filho, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. 1 Samuel 1, de 10 a 11. Jesus não só orou, como também ensinou aos discípulos como é importante orar. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Lucas 22, 40 a 41. Moisés orou em favor do povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra?
Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Êxodo 32, 11 e 12. Paulo orava em favor da igreja, para que ela fosse fortalecida com poder. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Efésios 3, 14 a 16. Em certa ocasião, Martinho Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. O inimigo não quer que o cristão ore. O diabo treme quando o cristão se põe de joelhos para orar. E isso porque a oração apela para o poder divino, o qual excede a todo e qualquer outro tipo de poder. Quem não ora renuncia aos inúmeros benefícios da ação de Deus sobre sua vida, tornando-se extremamente vulnerável. 3. A oração intercessora. O significado da palavra intercessão é ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. A oração é uma intercessão em benefício próprio e em benefício dos outros. Atentemo-nos a alguns exemplos de intercessão. Abraão intercedeu em benefício próprio. Gênesis 15, 1 a 4. Jesus intercedeu ao Pai em favor de si. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João 17, 1, 2. Abraão intercedeu por Ló, seu sobrinho. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, e se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Gênesis 18, 32. Jesus intercedeu em favor dos discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 15 a 17. O verdadeiro cristão tem consciência de que ele não é o centro do universo. Há outros que precisam da manifestação de Deus em suas vidas. Além de cuidarmos de nós mesmos, temos que nos preocupar com nossos irmãos de batalha, pois a luta não é travada por apenas um soldado. A vitória é consolidada através de todas as vidas que compõem o exército de Cristo. 4. O cristão precisa ser vigilante. Um soldado precisa constantemente manter-se vigilante, para que não seja surpreendido pelo seu inimigo. O cristão, por sua vez, também não deve se esquecer de sua responsabilidade, da função de soldado que ele ocupa na guerra. Mateus 26, 40 a 41. O inimigo procura nos atacar nos pontos fracos. Encontramos vários exemplos na palavra de Deus de homens que foram tentados. O próprio Jesus enfrentou tentações. Através da observação das tentações enfrentadas por Jesus no relato de Mateus 4, 1, 11, percebemos como elas buscam aproveitar-se das fragilidades humanas. Primeira tentação: materialismo. A nossa prioridade é não viver em função das coisas materiais. Essas coisas são importantes, mas não podemos ter o foco somente nisso, mas sim o de cultivar a nossa espiritualidade. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Mateus 4, de 3 a 4. Segunda tentação, egocentrismo. O diabo provoca o nosso ego para que façamos coisas extravagantes, para que demonstremos aos nossos irmãos quem somos, ou achamos que somos. Porém, nossas conquistas pessoais não podem ser enxergadas como o termômetro da nossa espiritualidade. Temos que vigiar e saber discernir que somos abençoados, não pelo que temos conquistado, mas porque somos filhos de Deus. Jesus disse: "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas." Mateus 6,33. Terceira tentação, idolatria. Na oferta feita a Jesus Cristo na passagem de Mateus 4, de 8 a 9, o diabo tenta colocar em jogo a sua fidelidade incondicional ao Senhor. O inimigo busca a todo momento nos desviar do propósito que Deus tem para nós. Cristo, em sua experiência pessoal, reagiu dizendo: "Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele." Mateus 4,10. Esse é o padrão de postura que devemos adotar. Afinal, cristãos devem agir como Cristo agiu. Portanto, estejamos vigilantes, pois nós lutamos contra algo muito maior que nós. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse: "A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar." 5. Perseverança, saber esperar com paciência o agir de Deus. Perseverança vem do termo grego hipomoné, que significa constância, paciência. A forma verbal dessa palavra significa aderir, persistir, ocupar-se em, passar muito tempo em. No Antigo Testamento, temos o exemplo do rei Davi. Foram 13 anos de perseguição constante da parte do rei Saul, que se opunha a ele de forma veemente, criando-lhe muitas dificuldades. Davi passou fome, teve que se esconder na caverna de Adulão, foi considerado um fora da lei. Não foi fácil chegar ao trono. Ele teve que ter muita perseverança e paciência, e por isso ele foi em frente, pois tinha a convicção de que Deus o tinha escolhido e sabia que, no tempo certo, teria a vitória. 1 Samuel 16, de 12 a 13. O rei Davi, passando por momentos difíceis, disse: "Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro." Salmos 41. Sem perseverança, o guerreiro é destruído. É necessário sermos firmes e resistirmos. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo nos dá a seguinte instrução: "Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." Efésios 6:11. 6. Conclusão. Devemos levar a sério o confronto que temos todos os dias e combater o bom combate. Não se trata de uma mera partida de futebol com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Algumas vezes seremos confrontados, mas a palavra de Deus diz: "Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos." 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Sendo assim, ore e interceda com vigilância e perseverança até o fim. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Deus te abençoe rica e abundantemente.